Hoje é um vídeo especial pra mim, porque eu tô ensaiando falar desse filme, há muito tempo. Eu gosto muito desse filme, acho um filme trágico, emocionante, sombrio, são várias sensações ao assistir O Homem-Elefante, de 1980. Mas definitivamente, desde a primeira vez que eu vi esse filme, há muito tempo, bota mais de 15 anos, me marcou demais. E mesmo revendo depois de tantas vezes, ele continua marcando, cara. É um dos pouquíssimos filmes que conseguem me emocionar mesmo depois de eu ter visto tantas vezes. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Elephant. Man. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, e é isso aí. Hoje, finalmente, a gente vai falar sobre O Homem-Elefante, filme dirigido por David Lynch, lançado em 1980, baseado em um caso real e uma história real muito triste, né, muito trágica, e que o David Lynch conseguiu construir um filme, conseguiu passar uma mensagem e ao mesmo tempo muito marcante, muito intensa, muito respeitosa, porque quando um cineasta ele se propõe a pegar uma figura que é uma figura, né, com deficiência, com, enfim, deformidade, e ele não trata aquilo como um espetáculo, como muito cineasta costuma fazer e expor de maneira demasiada e tal, e distorce a mensagem do filme. É um negócio sensacional e é um filme que brilha, mesmo que sutilmente, mesmo que de maneira soturna, em todo canto, tá? Todo canto dessa produção. E a gente vai falar mais sobre isso. E o que é o Homem-Elefante? O Homem-Elefante, ele se passa ali no século XIX, por volta de 1800 e quase 1860, baseado na história do Joseph Merrick, aqui chamado de John Merrick. Por quê? Um livro científico até que foi publicado sobre o Joseph Merrick chamava ele de John Merrick. Então, por muito tempo houve essa confusão de nomes, mas de qualquer maneira, o filme ele toma liberdades, né, narrativas do personagem, o que acontece, né? Não exatamente aquilo aconteceu na vida real, e ele traz pro aspecto da arte, pro aspecto do surrealismo do David Lynch. Esse é o segundo filme do Lynch, né? Mas ele é tão bom que ele consegue jogar umas pitadas na atmosfera do filme, em algumas cenas de pesadelo ou de narração, sempre colocando ali aspectos industriais, deixando, né, tudo aquilo mais sombrio, inclusive um preto e branco belíssimo, né? Então toda essa áurea do filme é muito lynchiana, né? O Eraserhead tinha vindo aí 3 anos antes desse filme, então é um pouco da herança do Eraserhead que o Lynch também trabalha nessa obra. John Merrick sofre de neurofibromatose tipo 1, aumentando consideravelmente parte dos seus membros, né? A sua cabeça, por exemplo, ele tinha bronquite, ele tinha muita dificuldade de respiração. O John, ele não podia dormir como a gente dorme, de barriga para cima, porque senão o cara não conseguia respirar. Ele morria dormindo. Naquela época, no século XIX, John era chamado de o Homem-Elefante. Ele aqui no filme, né, fazia parte, integrava aquele circo dos horrores, né, tinha lá o seu dono, entre várias aspas, né, que é o tal do Bites. E aí o cara ganhava dinheiro em cima do sofrimento, em cima da dor do John Merrick, apresentando ele, inclusive, esse Bites, ele cria toda uma narrativa em cima do John, da história do John. Inclusive, a primeira cena de Um Homem-Elefante é uma mulher sendo atacada por elefantes, naquela vibe, mais uma vez, surrealista do David Lynch. Depois a gente vai descobrir que aquela é a versão que o Bites, o dono do John Merrick, conta para a plateia, que ele nasceu daquela forma porque elefantes, né, pisotearam a mulher quando ela estava grávida de 4 meses. E aí ele nasceu daquele jeito.
John não só era exposto, não só vivia ali num lugar completamente sujo, jogado, como ele apanhava frequentemente desse Bites. A vida do John vai mudar quando o cirurgião, o doutor Frederick Treves, vai visitar ali o Homem-Elefante. Ele ouve falar, né, dessa, entre aspas, criatura que está sendo exibida lá no circo, né, que está chamando atenção, está levando grande público e não sei o quê. Então ele vai lá um certo dia, ele vê o John. Óbvio, né? Ele se espanta inicialmente e aqui o Anthony Hopkins, em uma atuação, claro, brilhante. Ele que faz o Dr. Frederick, né? Ele tem o espanto, mas logo esse espanto, ele se transforma em tristeza, vendo aquele ser humano, vendo aquela pessoa naquela situação e como ele estava sendo tratado. A história do filme, então, segue com o Dr. Frederick tentando, né, de alguma forma, estudar e ajudar o John Merrick. E, claro, ele vai ter desafios, seja com a sociedade como um todo, como ela enxerga aquele ser humano, como ela julga aquele ser humano, como o, entre várias aspas de novo, dono do Homem-Elefante, o Bites, né? Ele impede, ele dificulta e várias outras situações desafiadoras que vão surgindo no meio do caminho. E aqui, cara, a gente tem um filme existencial, a gente tem um filme que ele faz essa reflexão do ser humano, sabe? Do julgamento, de como a gente consegue, né? É aquela coisa, né? Existe um ser humano puramente mal? Talvez não. Tem gente que diz que sim, mas existem atitudes más, existem atitudes para com os outros que são completamente ausentes de empatia, e isso é muito bem representado nesse filme aqui do David Lynch. Eu acho sensacional, mais uma vez, como o David Lynch ele filma esse filme, como ele filma esse personagem, como ele cria esse mistério, mas permanece nesse mistério. Ele não precisa usar e abusar daquela imagem, daquele protagonista. A gente já sabe, né? A gente tem vislumbres ali do corpo dele, do rosto dele bem mais, né? Que aparece bem mais, mas do corpo. E o cineasta ele não precisa se apoiar nisso. A gente já sabe da dor desse cara. E o trabalho do John Hurt, que é o que faz o John Merrick, é maravilhoso, porque o cara ele tá com 3 quilos de maquiagem ali na cara, mas ele consegue se expressar de tal forma, né, pelo olhar, o olhar triste, melancólico, sabe, vazio, sem esperança. Ele não consegue falar, pelo menos inicialmente no filme, né, ele tem dificuldade, talvez tenha, semanas, meses que ele não fala, muito pelo lance da respiração. Então o trabalho aqui do ator, da maquiagem, como a direção filma, como executa aquelas cenas é um negócio brilhante. Yes, I can understand that. E como o Lynch estabelece lá, que eu tinha comentado com vocês, essa coisa industrial, sombria, utilizando a fotografia preto e branco, mas deixando muito claro, sabe, um certo período deprimente, um período de pessoas apáticas, né? Não que o ser humano tenha mudado muito e tal, mas ele traz uma Londres ali completamente apocalíptica, por assim dizer, sabe? Com pessoas que não se importam com as outras, ou mais uma vez pelos julgamentos e todas aquelas coisas que eu mencionei anteriormente. E aqui a gente também pode destacar no filme a reconstrução de época do século XIX, a reconstrução dos ambientes do hospital, onde, né, se passa a maior parte do filme, o figurino, inclusive eu tava falando da maquiagem, que é incrível. Tem uma história interessante sobre esse filme, porque na época que ele foi lançado e tal, e aí, né, depois ali ele foi indicado a 8 Oscars, 8. Ganhou nenhum, tá? Não levou nenhum. E a galera da época, os críticos, as associações de cinema e tal, rechaçaram, né, a academia por não terem premiado com uma estatueta sequer o filme. Tinha gente até que pedia pra dar um Oscar honorário pro Homem-Elefante e tal. A academia não deu, mas em contrapartida, você sabe o que a academia fez? Na edição do Oscar seguinte, aqui o Homem-Elefante não ganhou nada,
eles criaram a categoria de melhor maquiagem, inspirado, né, no trabalho sensacional realizado lá em Um Homem e Elefante. Então veja a importância desse filme ali para além de tudo, né? Eu revi esse filme ontem para fazer esse vídeo aqui, anotar tudo e tal, e eu tava percebendo, cara, eu acho que esse é o meu filme preferido do David Lynch. Eu posso até mudar de opinião mais pra frente, porque eu gosto muito dos filmes do David Lynch, né? Quem me acompanha aqui sabe, tal, de vez em quando eu trago, já fazia um tempo que eu não trazia uma obra dele, mas esse filme aqui mexe muito comigo. Tá aí, o filme já diz por si só. Se você tiver a oportunidade de ver pela primeira vez, veja, tá? Com paciência ali, com calma, entendendo esse contexto, essa história. Ou se você viu há muito tempo, reveja, que é sempre muito bom. Então assim, pra mim, O Homem-Elefante é uma obra-prima, tá? Eu dou uma nota 10 pro filme. É um filme que ele fala, assim, de coisas feias do ser humano, mas não são físicas não, tá? São em atitudes, em posturas, em comportamentos, em julgamentos, né? Essas coisas que vão se passando por gerações e gerações. Às vezes o povo dá uma melhorada, mas às vezes dá uma piorada, depende da perspectiva. E uma coisa interessante, né? Aquela coisa de que a gentileza, ela pode estar nos lugares mais improváveis, né? Nas pessoas, ó, calma, respira, nas pessoas que você menos pode esperar esse tipo de coisa. E esse personagem aqui, do John Merrick, como ele é estabelecido, apesar de todo o seu sofrimento e de como a vida dele tratou ele o tempo todo, e toda a questão que ele tem com a mãe dele, com o passado dele, que a gente vai falar já já, ainda assim tinha espaço para bondade e para gentileza. Atenção! Aviso de spoiler! A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, o Dr. Frederick finalmente consegue levar o John Merrick pro hospital depois dele ser espancado pelo Bites, né? Então ele já estava ali à beira da morte quase, né? Então ele precisava ser levado pro hospital. Lá ele foi colocado num quarto, bem tratado pelo Frederick. Você vê que o personagem do John Merrick, né? Ele fica olhando assim pro doutor, né? Ele talvez nunca tinha sido tratado daquela forma cuidadosa, né? Porém, os problemas do John Merrick, né, do, entre aspas, Homem-Elefante, e aí eu sempre vou ter que ficar abrindo aspas, mas é isso, a vida dele não vai ficar fácil ainda, porque existe um choque da sociedade, né, por conta da sua aparência física. As enfermeiras estão morrendo de medo, né, os médicos estranham, as pessoas falam. Tem, por exemplo, um guarda lá do hospital que quer tirar proveito da situação. Ele fala, tu tá aqui no hospital, vai passar um tempo aqui, quem sabe eu não possa ganhar dinheiro, né? E fica caçoando dele ali mesmo. O Bites, o que se diz dono do John Merrick, ele vai lá no hospital para pegar ele de volta. Ele espera ali no máximo uns 4, 5 dias, ele vai lá, bota pressão no Frederick, no doutor, fala assim, ó, ele é o meu sustento, ele é o meu tesouro, ele é minha propriedade, tá beleza, você já tratou ele, agora você tá querendo se aproveitar dele, da minha obra, né? E aí o Frederick e o diretor lá do hospital dão um pé na bunda do Bites, né? Falam, ó, a gente vai te denunciar, ó, você bate nele, você maltrata ele, e por hora eles conseguem afastar o mau caráter. O Dr. Frederick, ou o nosso querido Anthony Hopkins aqui, mais novo, né, mais jovem e tal, né, esbelto, falando ali com o personagem do John Hurt, o John Merrick, tentando fazer ele falar, porque é aquela coisa, né, ele engasga, aquela voz presa, aquela voz que não era utilizada, o cara ele estava silenciado, né, pela vida dele, pela forma como ele era tratado, e aos poucos ele ia falando, né, ele ia falando um hi, né, ia falando tô bem, como vai você, e o diretor do hospital quer conhecer o John Merrick, ele não tinha visto, né, o John Merrick ainda, ele vai lá, conhece. E aí é uma cena até engraçada, porque ele começa a falar só as coisas que ele tinha ensaiado com o doutor. E aí o cara, o diretor do hospital, passa a perguntar outras coisas. E aí ele passa a responder as mesmas coisas que ele tinha respondido antes. Como se fosse ali um disco
furado, né? O pobre coitado. Só que quando eles saem do quarto, o diretor fala, ó, infelizmente ele vai ter que ser mandado para outro lugar, aqui, né, não vai caber ele e tal, não sei o quê. O John Merrick começa de dentro do quarto a recitar o Salmo 22, assim, ó, quase que perfeitamente e tal, e ele se impressiona, falando, não, esse cara, ele consegue falar, ele consegue pensar, ele tem memória, ele não é um bobalhão que a gente tava pensando que ele fosse. Tem uma cena muito bonita e muito marcante desse filme também, que o Frederick, o doutor, ele convida o Merrick para ir lá para casa dele, né, passar uma tarde, tomar um chá. E aí o John Merrick bota um terno, né, fica todo ali na beca, bem arrumado, bem vestido. Ele passa a se vestir bem. E aí ele vai, conhece a esposa, né, do Frederick, e ele começa a chorar, porque eles tratam ele tão bem que ele se emociona. Ele fala ali, não, uma mulher bonita desse jeito nunca olhou na minha cara, nunca me tratou, né? Você vê como que tava o psicológico do rapaz. E sim, tá, o John Merrick aqui, ele tinha 20 e poucos anos de idade apenas. E nessa mesma cena, eles conversando ali sobre várias coisas, nessa hora do chá, tem um outro momento bem emocionante também, porque o John, ele pega uma foto da mãe dele, mostra ali para a esposa do Frederick, pro doutor também, e uma mulher bonita e tal. E ele olha para a foto da mãe e fala, né, como minha mãe deve ter sofrido, né, como ela deve ter sido desgostosa por eu ter nascido dessa forma. E aí a esposa do Frederick, ela não aguenta. Ela começa a chorar, lamentar, ver, né, como que o cara tava falando ali. Bem, os dias passam, o tempo passa, dá ali no jornal que o Merrick tá lá no hospital, que tá sendo bem cuidado. Tem uma atriz famosa de teatro que ela lê no jornal e que ela fica encantada com a história do Merrick ali, né? Ela fala, não, eu quero conhecer esse rapaz, eu quero ir lá, né? Então, enquanto a maioria das pessoas tinham medo, receio, nojo do cara, ela foi lá, levou presente, levou livro, né, tratou ele bem, deu um beijinho no rosto dele, tratou ele como ele deveria ser tratado, um ser humano. E aí é legal porque eles começam, os dois, né, a ler ali, falar uns trechos de Romeu e Julieta, né, e aí essa atriz vira pra ele no fim e fala pra ele, não, você não é o Homem-Elefante, você é Romeu, né? Ele tava falando com tanta paixão ali, aquele texto, que ela falou, não, você é Romeu. Até as enfermeiras passam a gostar do John Merrick. Por quê? Porque ele é um cara doce, um cara gentil, né? E aí, apesar dele estar vivendo esse momento tranquilo, o Lynch sempre traz essas pitadinhas ali, surrealismo, uns pesadelos do Merrick, né? Ele sonhando ali com as ruas, com as pessoas caçoando dele, e aí umas coisas industriais ali, uns sons de elefante, uma coisa meio caótica. Tem um dilema aqui com o personagem do Anthony Hopkins, né? Do Dr. Frederick, que ele começa a ser questionado, e até algumas pessoas apontam isso pra ele, de como ele era igual ao Bites, ao dono do John Merrick, porque de certa forma o Merrick ele ainda estava sendo exposto em jornais, pessoas iam visitar, né, e tinha todo um alvoroço, e o cara entra nessa crise existencial. Será que eu também tô de certa forma até abusando do cara? Nisso, o conselho do hospital deve ter passado ali mais de mês, um tempo, né, que o Merrick estava internado no hospital. Os caras ali, alguns membros, estão querendo expulsar ele. Falam, ó, isso aqui não é a casa da mãe Joana, chega, bota esse cara para outro canto, né? E aí tem lá o Merrick tentando provar o contrário, o diretor do hospital querendo manter o Merrick lá mesmo, até que chega ali na hora a princesa de Gales, né? E ela passa a agradecer os caras. Olha, o que vocês estão fazendo é algo de uma bondade gigante. Somos eternamente gratos, né, por essa coisa cristã que vocês estão fazendo e ajudando e tal. E aí os caras que estavam contra engolem seco, e aí eles têm que aturar o John Merrick lá e fazem do hospital o lar definitivo dele. All those in favor?
E a felicidade dele ao saber que ele finalmente tem uma casa, um lar, um lugar para ele ficar, para ele ser bem tratado, também é maravilhoso. Mais uma vez, o trabalho do John Hurt aqui, em reações, em expressões mínimas, muitas vezes minimalistas, é gigante. Porém, essa história, né, a história de John Merrick, do filme, é quebrada, né? É quebrada porque lembra do guarda lá, que queria tirar proveito e tal? Numa noite, John tava tranquilinho lá no quarto dele, feliz e tal. O maluco, ele reuniu ali umas pessoas que pagaram pra ele pra exibir o John Merrick, né? Então eles invadem o quarto deles ali na madrugada, né? Ele dá um jeito ali de botar a galera pra dentro, e aí eles tocam um terror no John, né? Eles obrigam a mulher lá, sem ela querer, né, obviamente, a beijar na boca dele, e joga ele pra lá, joga ele pra cá, joga ele na cama, e joga a mulher em cima do cara, joga bebida nele, faz ele beber, né? Trata ele com um pedaço de qualquer coisa menos um ser humano. Eles obrigam o John a olhar no espelho, né? Ele não se olhava no espelho. E ele começa a gritar, a se desesperar. O guarda até deixa ele deitado ali durante um tempo, sem respirar, e depois levanta ele, até que enfim eles vão embora. Porém, no meio dessa galera, sabe quem que tava lá? O Bites, o malucão lá, que se dizia dono dele. Pois é, ele falou, chegou a hora da gente ir embora. E assim ele leva John Merrick do hospital sem ninguém ver. Frederick e Merrick são nomes muito parecidos. Pode ser que eu tenha feito alguma confusão aí no decorrer da narração. Se eu fiz, vocês me perdoem. Na manhã seguinte, o Dr. Frederick, né, ele vê que John sumiu e tal, e ele fica sabendo que o guarda estava envolvido, e ele vai lá confrontar o guarda, né, e pega o guarda pelo colarinho e fala: o que você fez com o John? O que você estava fazendo? Porém, meu amigo, o filme corta. John e o maluco lá, o Bites, já estão na França. Ele tá novamente no Circo dos Horrores, agora em outro país, em outro lugar, sendo apresentado, maltratado do mesmo jeito. Pra piorar, tá? O Merrick, ele é tão maltratado por esse maluco e ele tá doente, dá pra ver que ele tá super fragilizado e tal. Ele é jogado numa jaula com macacos, né? Ele fica preso lá por horas, até que os outros integrantes ali do circo, né, na surdina ali, vão ajudar o John, tiram ele ali da jaula, todos ali saem em grupo e andam quilômetros e quilômetros até chegarem no porto ali para ele sair de lá, né? Então eles arrumam um esqueminha ali no navio e John consegue fugir do maluco. Mas aí não é fácil, tá? Não é assim, que ótimo, acabou. Não, ele pega chuva ali no navio, ele fica afastado do resto das pessoas, pega trem, ele chega em Londres, ele é perseguido nas ruas, ele é xingado, tacam coisas nele, a galera segue ele, o povo, até, né, cercar ele um momento e ele não aguenta mais, né? O Merrick, ele começa a gritar, ele fala: eu sou só um ser humano, eu não sou um homem-elefante, eu sou um homem. A polícia então interfere ali no momento, né, pega John, leva ele até o hospital, onde o Dr. Frederick, né, vendo ali o amigo, eles se tornaram amigos, né, tanto é que eles se abraçam e tal. O Dr. Frederick pede desculpa e o John, né, não conseguindo nem ficar em pé. E ele diz pro doutor, ele fala o quanto que ele é grato, né, o quanto que ele tá feliz ali é o lugar dele, e como agora ele tem um amigo, coisa que ele nunca teve. Um tempo depois, uma certa noite, Merrick vai a convite daquela amiga atriz, né, para uma peça de teatro, acompanhado ali pelo Dr. Frederick. Ele todo arrumado e tal, vai, assiste a peça, se emociona, fica encantado ali com o teatro, e no fim a atriz dedica aquela noite, aquela peça, aquele ato pro Merrick, né? E todo mundo aplaude ele, e ele tá como se ele estivesse no céu, né? Como se ele nunca fosse alcançar aquilo. Se a gente vê, né, as diferentes situações que esse personagem tava no início do filme e agora. Eles vão embora, e aí é interessante porque o Merrick, ele até comenta com o doutor, né? Ele fala assim, sobre a peça, ele fala: nossa, eu não achava que naquela história
o ogro ia conseguir fugir daquela jaula, que é uma própria analogia à história do Merrick, né? Os dois se despedem, né, o doutor e ele fica sozinho, John Merrick. Ele até terminou, né, uma catedral, uma maquete que ele fez, que ficou belíssima ali. Ele assina o nome dele, se provando um artista, né? Você vê que o cara, mesmo depois de tudo, ele amava teatro, ele lia, né? Ele fez ali uma coisa artística, né? E naquele ponto, John Merrick entendeu que aquilo era o final que ele nunca imaginava que ele poderia alcançar, que ele nem sabia que ele merecia, mas que ele estava satisfeito. Depois de estar ali, de ter passado, de ter feito amigos, de ter visto a peça, enfim, entre outras coisas, ele já podia ir embora, né? Ele já podia descansar. E assim ele faz, ele olha para um quadro que tem de uma menina dormindo ali, deitada com a barriga para cima ali, na cama, e ele fala: chegou a minha hora também de descansar como eu quero descansar. Então ele deita como qualquer pessoa, né? A sua respiração fica cada vez mais difícil, para enfim ele chegar no seu último sono, no seu descanso. A última cena, né, como se o John ele tivesse viajando, né? Ele tivesse indo pro além, mas da maneira lynchiana, né? Calma, com as estrelas ali passando até ele enxergar o rosto da sua mãe declamando ali, recitando que nada nunca morrerá, né? A história de John Merrick ia continuar. Nothing will die. Apesar da passagem dele ter sido concluída. Bem, é isso, já falei demais. Esse é o Homem-Elefante. Mais uma vez, gosto demais desse filme, dessa experiência. Falaria mais, sei lá, 1 hora sobre ela. E você, o que você acha desse filme? Você gosta? Você se emociona? Você conhecia essa história? O que você acha dos filmes do David Lynch? Deixa aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir, caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.